Olá, saudações pessoal, e estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, diretamente do nosso educandário Leon Denis. Eu sou o Douglas, tarefeiro da casa, e em nome de todo educandário te deixo aqui as boas-vindas para mais esse momento de prece, esse momento de união, esse momento de conhecimento, de compartilhar boas energias, né? Esse momento de fé, que é sempre muito importante para a gente se restabelecer, para a gente se reconectar, enfim, né? Para a gente voltar aos nossos eixos. Então, esse é o nosso Evangelho de número 69. Lembrando, né, que eu sempre deixo aqui a numeração, mas isso não significa nada, tá bom? Só para você saber, né, caso esteja vendo pela primeira vez, que existem aí vídeos anteriores que você pode acompanhar, enfim, tá? Mas está vendo pela primeira vez também, sem problema, pode seguir daqui adiante se você preferir, tá? E lembro, né, pessoal, mais uma vez também aqui da questão das condições em que a gente grava, né? Então, barulhos aí da natureza, da vizinhança, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu conto, é claro, né, com a sua compreensão. Eu sempre brinco, né, que é pra gente focar mais ainda, né, que é pra gente realmente, treinar nossa concentração com essas possíveis distrações, né, que acontecem aqui durante a nossa gravação, tá? Espero também aqui que tenha sido, né, uma semana, 2 semanas, aliás, né, excelentes, de bons acontecimentos e, claro, também, né, de aprendizados. E falando nisso, mais uma vez eu lembro, né, que o nosso evangelho agora é quinzenal. Tivemos há 2 semanas atrás, passam-se 2 semanas, a gente tem então nosso evangelho aqui novamente. Mas é claro, né, você pode assistir quando você bem entender, quer assistir de novo, enfim, fica à vontade, né? É como você achar melhor também dentro aí do seu tempo, dentro da sua rotina. O mais interessante é que você não deixe de fazer ele semanalmente. Mesmo o nosso vídeo aqui do Educandário sendo quinzenal, mas na semana que não tem esse vídeo, você faz com a sua família, com os seus amigos, enfim, com quem você está habituado a fazer, né? Ou só você mesmo, enfim. Mas o fato é que, né, não esqueça, é sempre na companhia da espiritualidade, né? Que é mais importante, que conduz aqui os nossos trabalhos. Mais uma vez eu estou com o Evangelho aqui, de forma digital, com o Evangelho em PDF, e eu deixo mais uma vez o recado, né, para quem tem interesse em ter esse Evangelho em PDF, é só procurar no site da Federação Espírita Brasileira, lá no site da FEB, tem bem fácil, gente, para baixar em PDF, tá? E aí, quando eu estou sem o Evangelho de fato, o livro, né, eu recorro aqui a esse recurso da tecnologia que nos salva muito, né? Lembro também da nossa aguinha para fluidificar. Hoje estou aqui com a minha garrafinha, tá? E para você aí, gente, vale, né, também uma garrafinha como essa, um copo, que é uma jarrinha. O importante é não esquecer da água para ser fluidificada aqui ao final do nosso evangelho, junto com a prece final, tá? E agora, falando em prece, então, vamos acalmar nossa mente, acalmar nossa respiração, para iniciar os nossos trabalhos de hoje com a prece inicial. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam me induzir ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho,
que pode impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, e que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. E eu tenho aqui várias preces salvas também no telefone, e eu aproveito, para em momentos como esse compartilhar aqui, trazer aqui também. Eu tô aqui com uma gatinha atrás de mim, não vai aparecer, né? Mas que estava aqui dando patada nas minhas costas, enfim. Prosseguimos, né? Provavelmente daqui a pouco ela aparece, participa aqui com a gente. E o trecho, né? Assim como eu faço no Evangelho Físico, gente, né? Vou e abro numa página aleatória. Aqui eu abro o PDF, vou indo até o momento que eu paro. E caiu no capítulo 4. Capítulo 4 é Bem-aventurados os aflitos e causas atuais das aflições. Lembrando, né? Causas atuais, tratando do tempo aqui de escrita do nosso Evangelho, mas, como nós sabemos, né? Sempre é contemporâneo, sempre traz algo da nossa atualidade, do nosso momento e principalmente da nossa vida, né? Em conjunto e particularmente falando também. Então, trazemos esse item aqui, o item 4, que é as causas atuais das aflições. As dificuldades da vida são de duas espécies, ou, se preferirem, vêm de duas fontes bem diferentes e é importante distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Voltando-se para a origem dos males terrestres, reconheceremos que muitos são consequência natural do caráter e da forma de agir dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu descuido, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não saberem limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas divergências e disputas calamitosas teriam sido evitadas com um pouco de moderação e menos indelicadeza? Quantas doenças e enfermidades decorrem da falta de paciência e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram desde o princípio as más tendências deles? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se crescessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de respeito com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente as suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas atribulações e decepções da vida. Voltem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, a quem o homem há de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Pois, em grande número de casos, o homem é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples
menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas o seu desleixo. Fora de dúvida, os males dessa natureza produzem uma notável porção de tropeços da vida. O homem evitará esses males quando trabalhar para se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Contudo, nós trabalhamos para quê? Nós trabalhamos para a aparência, nós trabalhamos superficialmente. Essa é a grande realidade, né? E o que eu vou falar agora, claro, é bem divergente em muitos aspectos, né? Mas vocês, né, não estão aqui para concordar comigo. E, por favor, né, que bom que isso não aconteça sempre, né? Mas a verdade é que, nesse ponto, tratando desse aspecto, o véu do esquecimento, né, o nosso momento quando a gente reencarna, quando a gente vem para cá e não sabe das coisas, né, esse é o ponto que acaba atrapalhando, e vejam bem, entre aspas, né, atrapalhando. Por quê? Porque se a gente soubesse, né, o meu propósito é esse, eu preciso melhorar aquilo e isso, nós não perderíamos tempo com tanta coisa. E se nós não nos esquecêssemos de qual é o nosso real objetivo, falando, né, do mundo espiritual e tal, desse nosso retorno, desse nosso regresso aqui à pátria física, ao mundo de provas e expiações, nós teríamos um maior objetivo. O problema é, e aí eu entendo o porquê que a gente não vem também dessa forma. Automaticamente com isso, e aí o problema é que a gente quer o pacote perfeito, né? A gente quer, eu queria lembrar só disso aqui, ó. A gente vai fazer compra no supermercado, né? Pegar isso dessa prateleira, pegar isso aqui dessa prateleira, não é nem do supermercado, é a granel. A gente quer fazer compra a granel, né? Que tu escolhe exatamente a quantidade do que você quer levar. Então, aí, 200 gramas disso aqui, deixa eu ver, não, só 4 bolinhas desse aqui. A gente quer isso. A gente quer lembrar só dessas coisas, certo? Mas é um pacote completo. Não existe isso, né? Ai, não, ok, tu vai lembrar só disso aqui então. Não, a gente tem que lembrar do todo. Se fosse para lembrar, né? Por isso que a gente esquece do todo. Porque senão, como já dito aqui muitas vezes, e em muitas oportunidades também, né, para quem conhece, para quem vai atrás um pouquinho da doutrina espírita, a questão é que nós lembramos também de quem nós fomos, do que nós fizemos, de quem nos fez mal e queremos ir atrás. Então a gente também esqueceria o nosso objetivo, a gente deixaria de lado o nosso objetivo e iria atrás de vingança, iria atrás de dar o troco. E aí, o que adiantaria? Né? A gente acharia que está dando um passo para frente, mas estaria dando 10 passos para trás. Adiantaria alguma coisa? Então, né, é claro, a gente vem e infelizmente é muito envolvido por esse mundo material, né? É muito envolvido pela situação da carne, pela situação do físico, né? Tanto é, né, gente, que é assim e em um determinado ponto de vista precisa ser assim, porque enquanto aqui, né, nós somos, enquanto esse corpo, nós precisamos de situações para nos manter, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, enfim, né, são necessidades fisiológicas que a gente tem e também existem convenções sociais. Por exemplo, andar vestido é uma convenção social, certo? Nos protege de muitas coisas, sim, nos protege, mas é muito mais a questão do orgulho do que a questão realmente de proteção. Certo? Porque em algum momento descobriu-se, ai, vergonha do meu sexo. Mas se fosse uma convenção social, o que acontece numa praia de nudismo? É uma convenção social, né? Todo mundo concorda que aquilo ali está certo. Então, né? Toda dessa forma, certo?
E mesma questão, uma lei, né? Uma lei não deixa de ser uma convenção social. O problema é que uma lei não é consultada para quem vai ser aplicada, em quem vai ser aplicada essa lei, né? Nós, os doentes, não decidimos por qual remédio tomar. É um médico que decide pela gente, certo? E aí, né, não quero entrar nesse campo de política, mas a gente realmente bebe do que alguém escolhe pra gente, certo? E daí voltando aqui ao pensamento original, ao início da situação, então a gente tem essa necessidade fisiológica e essa convenção social. A convenção social é que evolui, né? A convenção social ela acaba evoluindo, porque uma necessidade fisiológica ela vira uma convenção social. Por exemplo, eu tenho fome. Se eu tenho fome, gente, um pão seco, pensa num pãozinho salgado, um pãozinho francês, né? Esse pãozinho seco, sem nada, vai matar sua fome. Você vai comer ele, vai matar sua fome. No entanto, né? Ai, mas eu vi um pão com queijo, com presunto, um misto quente, um bauru, um hambúrguer. Isso é uma convenção social, sabe? Por quê? Porque várias pessoas já comeram aquilo e disseram que é bom, já relataram, você tem o conhecimento desse relato. Isso chega até nós, né? Então isso acaba virando uma convenção social e de necessidade eu tenho um desejo, porque eu não quero pãozinho francês seco. Eu quero todo aquele sabor, tudo aquilo, né? É questão das marcas, né? Sim, existe marca que é muito boa, sim, mas existe também a situação que outra, né, também supriria a mesma coisa. E aí nisso você tem vários e vários casos de prioridades, né, de pessoas que dão a vez e prioridade para o supérfluo e não para o essencial. Mas por quê? Porque é uma questão de ponto de vista. Para ela aquilo não é supérfluo, aquilo é essencial, né? E aí são pessoas que às vezes, né, têm o último telefone, o último lançamento, mas tem um carnê de 60 vezes para pagá-lo, né? Uma pessoa que tem um carro que vale mais de 100 mil reais, o seu carro que em 5 segundos alcança 300 quilômetros por hora. A gente nem tem estrada para andar, né, nisso. Mas eu moro de aluguel. Enfim, não estou aqui julgando, né? Mas são prioridades. E aí, os dois exemplos que eu falei, para alguns de vocês, né? Ah, ok, não vejo mal. Ou, nossa, que absurdo. É de cada um, sabe? É de cada um. E aí, isso tudo é fruto desse desvio que a gente faz, né? E isso gera vários conflitos atuais. A questão da Covid, por exemplo, né? Tivemos aí um aumento de casos logo na virada do ano, por quê? Porque várias pessoas decidiram, né, passar a sua virada do ano, as festas, Natal, né, com as suas famílias ou vivendo novamente como se nada, como se tudo tivesse acabado. Por quê? Né? Por essa questão de que, eu não vou ficar, né? O orgulho, a questão do orgulho, eu não vou ficar em casa mais um ano socado, né? E aí várias pessoas pensando, tendo esse mesmo pensamento, é o resultado que deu, né? E então isso está longe de acabar, infelizmente, né? Porque nós acreditamos muito mais no que nós vemos do que aquilo que nós sentimos. E essa questão do nosso objetivo, da nossa meta, né, do nosso real propósito, infelizmente a gente não vê, a gente só sente. Enquanto a gente ainda for amarrado a esses princípios, é aqui que a gente vai ficar e é nesses conflitos que a gente vai viver. Bem, gente, esse é um tema que, nossa, olha, queria... pode ter 2 horas de evangelho, que é um tema que realmente dá para falar muita coisa e modéstia à parte como comunicador e eu gosto muito de observar o pensamento do consumidor, tá muito atrelado a isso, sabe?
enfim, né? Fico aberto aí para conversarmos um pouquinho mais, quem tiver esse interesse, tá? Partiu para esse final? Finalizar aí esse evangelho? E trago então mais uma vez aqui essa prece, outra prece, né? Acho que eu tenho guardadinho aqui. Deus de toda bondade, do que se manifesta com as forças da natureza, do que nos sopra como vento, avisando da tua existência e do teu poder, atingi-me em cheio com todo o teu bem, com toda a transformação positiva que tu podes me causar. E caso ela não aconteça, que eu compreenda por cada passo que eu preciso passar. Tu que permitir que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me sempre quando eu me achar em dificuldades e que os mesmos possam me amparar em todos os vacilos. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me falta nas provas da vida. Fazei também com que todo o fortalecimento que eu busco, com que toda a esperança que eu busco e inspiração sejam depositados agora nessa água. Fluidifica, Pai, através da tua espiritualidade tão positiva, amiga e fiel, tudo aquilo que cada um de nós necessita. Assim, através dessa substância essencial à vida, fortalecendo exatamente onde cada um precisa. E que assim possamos resistir ainda mais às sugestões do mal e saber que é a fé que salva e o amor que consola. Com gratidão, te agradecemos pelo tudo e pelo todo. Que assim seja. E claro, não pode faltar. Hoje de garrafa, mas está valendo nosso brinde à espiritualidade. Feito então, mais um evangelho aqui do nosso educandário Leon Denis, esse de número 69, e daqui a 2 semanas então estamos de volta aí com mais um evangelho para você. Que esse período aí, né, em que nós não nos encontramos aqui pelo vídeo, seja só de coisas boas, de muita positividade, conquistas, tudo aquilo que a gente precisa acima daquilo que a gente quer. Obrigado por mais esse vídeo e até a próxima.